Olá, bem-vindas a mais um podcast Pode Se Priorizar. Eu sou a doutora Fernanda Balck, ginecologista e mastologista. E eu sou a Anaíse Stig, neurocientista e pesquisadora. E hoje o tema será menopausa. O que muda depois que a transição termina? O fim dos hormônios ou o começo de uma nova estabilidade? Então, o que eu vejo, né, Anaíse? Na Uhum, verdade, nós vemos. É uma narrativa focada mais em perdas. Perdas exatamente. da mulher. Então, é a questão da perda da feminilidade, da fertilidade, a perda hormonal. E aí, eu convido vocês a pensarem o inverso, né? E se a gente olhasse mais para os ganhos ao invés das perdas? Porque a gente Uhum, foca muito mais na travessia dessa mulher, mas não no uhum. destino, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que toda transição, na verdade, ela vai sim encerrar alguma coisa, né? Mas a gente esquece que ela inaugura outra. Então, sim, tem uma coisa que está acabando, está se transformando e, na verdade, vai abrir caminho, né? Vai abrir espaço para o novo chegar, né, Fernanda? E uma coisa que poucas mulheres sabem é que a maior parte desses sinais, né, desses sintomas e tudo aquilo que a gente ouve, né, de tanta reclamação, eles acontecem justamente durante a transição. Uma Exatamente. vez que se passa, né, por essa transição, não significa, né, para todas as mulheres que eles cessam 100%, né, cessam totalmente, mas na grande maioria das vezes, realmente eles param, né. Isso, é a instabilidade pior é na transição, né? Uhum. É como se a mulher estivesse nadando no oceano do mar agitado. Então É. ela tá naquele turbilhão de sintomas na transição menopausal. Então ela tem Uhum. oscilação hormonal, ela tem Uhum. dificuldade com sono, tem alteração de humor, e além dos sintomas mais inusitados e inesperados, que ela não se Uhum. reconhece, ela não sabe o que fazer. Uhum. Então o nosso intuito aqui nos nossos podcasts é esse, Uhum. empoderar vocês, mulheres de conhecimento, para que se entender que alguma coisa está diferente do usual, procurar ajuda, né? E entender que não é normal não estar normal, Exato, né? porque existe essa crença, né, Fernanda, de que a menopausa é que é o grande problema, né. E, de fato, não é, né. Isso, porque na verdade os hormônios eles estão naquela oscilação, né, na Uhum. fase da transição. É Isso. aquela montanha-russa hormonal, onde uma hora ela tá produzindo hormônio, outra hora ela não tá. Então uma hora ela tá ótima, outra hora ela tá se sentindo diferente, Uhum. e não necessariamente na menopausa, ela vai estar pior. Não é na menopausa que vem o declínio, Uhum. mas de Nessa repente transição, é né. uma estabilidade. Isso. Então, o problema não é a quantidade de hormônios, porque na menopausa ele cai de vez. A Uhum. menopausa a gente só fala que é o fim da possibilidade da mulher gestar, mas Exato. não o fim dela viver, né? A Uhum. vida continua. A Mas a gente tem mais estabilidade para ela precisa só entender melhor que agora ela tem uma previsibilidade maior de tudo que vai acontecer. Isso, né, até porque, então, a mulher não sofre porque esses hormônios, né, eles diminuíram apenas, né. Ela sofre por conta dessa mudança constante, né, e dessa oscilação constante que a gente até falou, né, em outros episódios, né, Isso. de todos esses sinais, sintomas. A gente ainda vai falar, né, de alguns sinais inusitados, mas depois que essa menopausa se instala, a mulher, elas relatam, né, uma sensação de maior previsibilidade, né. Essa estabilidade é justamente aquilo que o cérebro ama, né, que é essa previsibilidade. E durante o climatério é que a gente ficou tentando, né, se adaptar a essas oscilações, e quando essa instabilidade, né, diminui, que já aconteceram todas as regulações, né, as mulheres elas geralmente experimentam, né, uma sensação de maior estabilidade emocional e cognitiva. Isso é muito interessante. E é isso que também vai dar para ela, né, esse lugar de potência, né, nessa nova fase. Olha só, tá vendo? A mulher ela fica perdida, né, na fase de transição, ela não tem memória, não tem foco, mas depois então o cérebro ele se remodela, como você explicou, Isso, e aham, aí ela se empodera de novo. Aí, exato, meninas, é. a mulher ressurge na menopausa. E existe também, né, um outro aspecto emocional que é pouco falado, que é justamente esse luto, né, tem uma certa melancolia nessa fase, porque toda transição ela vai envolver sim essas despedidas, né. Isso, e aí assim, não é um luto só, é um luto simbólico, mas pela Uhum, fertilidade, porque ela fala: "Ai meu Deus, não menstruo mais, eu gostava tanto de menstruar, agora eu não consigo mais engravidar", mas uhum, também por tudo que ela já foi, né, por tudo que exato. ela conquistou. Mas se você consegue, né, enxergar esse empoderamento feminino lá no passado, é muito mais fácil a gente ver lá atrás
para poder se empoderar o agora. Então, o Uhum. conhecimento que a gente conseguiu, tudo que a gente construiu, e agora a Uhum. gente vai desfrutar disso tudo. Exato. Mas a gente tem que lembrar também que a menopausa ela não é flores, no caminho de flores. Uhum. A gente tem que lembrar que na menopausa existem muitos riscos, né? Uhum. Então, quando ela passa da transição e ela entrar na menopausa, ela tem um risco muito maior em relação à saúde cardiovascular. Uhum. Então, isso é interessante porque a mulher na menopausa, ela infarta mais do que o homem. Uhum. E E os aí, se ela sinais tá são pouco percebidos, né, justamente por isso. E isso. se ela tá fora do Uhum. peso, né, se ela tá sedentária, as chances dela só vão sendo acumuladas. Então a gente Uhum. tem que lembrar que ela tem mais risco de infartar e de ter um AVC, qualquer doença Uhum. cardiovascular. Ela vai perdendo osso, né, Uhum. a massa óssea. Ela tem também a questão da massa muscular, que ela vai Uhum. perdendo, e a cognição. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte da menopausa. Uhum. E E aí, dentro desse aspecto da transição, eu queria comentar também essa questão, né, do luto, né, porque a gente também faz esse trabalho, né, com ancestralidade e tudo mais, e também com neurociência. E assim, um outro fator que faz com que essa melancolia, né, se instale é justamente o fato de que a gente vive numa sociedade que é inegável, né, que se valoriza a juventude. Né? Então, quando a mulher acha que está tudo relacionado a perdas, né? E aí ela perde, né, a juventude, como você comentou no começo, perde a fertilidade. Ela perde junto com isso essa noção, né, de feminilidade também. Aí essa fase da menopausa para essa mulher vai ser percebida como esse fator, perdi poder, né, perdi espaço, perdi o meu valor, né, como pessoa. Só que isso é um luto que é válido, né? A gente precisa e vai atravessar esse luto, só que assim, é parte da nossa narrativa interna, né? A uhum. gente acaba confundindo, às vezes, essas décadas que a gente atuou de determinadas formas, né? Precisou atuar daquele jeito, como a nossa própria identidade. E, na realidade, esse momento é o momento que a gente olha tudo isso e começa, né, a perceber a nossa essência, a perceber qual é a nossa nova identidade, né? Como você falou, a gente ressurge e tá tudo bem, né? Isso a gente precisa entender que tá tudo bem. E é por isso que é importante também as mulheres não se culparem, né, por essa tristeza, essa melancolia, porque ela também vai passar, né, porque faz parte dessa fase e faz parte também do crescimento e transformação dessa mulher nessa fase. E aí, então, eu queria só que você reafirmasse, né, falando desses cuidados, quando a menopausa se instala. Então, não é para fazer, né? A gente vive esse luto, mas meninas, não é para vocês fazerem como a maior parte das mulheres que, né, nos contatam fazem. Né? Tem gente que acha que depois que a menopausa se instalou, não precisa mais ir ao ginecologista, não precisa mais fazer exame, não precisa mais fazer nada, porque, entre aspas, acabou. E não é essa a realidade, né, Fernanda? Isso, não. É como eu disse, né, Uhum. as perdas agora são maiores, mas as perdas, metabólicas. Então é uma fase metabólica que está vindo e com deficiências. Uhum. Então ela precisa cuidar. E hoje em dia eu vejo que a medicina moderna está tendo mais lugar. Então elas estão buscando por mais saúde, né, mais Uhum. longevidade. Então que fique eh, bem claro na cabeça de todas, assim, não é ir ao ginecologista para colher um Papa Nicolau, ai, não tem mais relação, não precisa. Uhum. É, é para avaliar o todo, Isso. E tá? fora que também tem a outra questão, né? A maior parte dos episódios aqui, a gente fala, né, com todas essas informações para quem está, né, na perimenopausa, para quem está passando pela menopausa, enfim. Só que a gente também sabe que tem muitas mulheres que já entraram na menopausa, né? Então é Sim. preciso que a gente fale também com vocês com relação a todo esse cuidado, porque às vezes quem já entrou, quem acabou de entrar, não sabe, né, Fernanda, que hoje em dia, por conta da ciência moderna e, né, e da medicina convencional, existem também janelas de oportunidade, né, de Sim, é. terapias, justamente para melhorar a cognição, né, e outros desses sintomas e sinais que a gente fala, E não né. é nem só a terapia hormonal, né, são terapias Exato. integrativas, tem Aham. muitas possibilidades. E uma coisinha também que não dá para deixar de falar como mastologista, né, eu Ah, sempre digo, basta ser mulher, ter peito e estar na menopausa para ter um risco aumentado para câncer de mama. "Ah, mas não tem ninguém na minha família com câncer de mama", mas 80% das mulheres com câncer de mama não tem fator genético. Isso uhum. acontece pelo envelhecimento.
Então, nada E melhor do que hábitos, né? passar no ginecologista para fazer a mamografia a partir dos 40. Mas Uhum, depois da menopausa, a chance é maior. E uhum. somado à alteração metabólica, inflamação, aumento da Cérebro. circunferência Uhum, abdominal, hábitos de vida ruins, né? uhum. Estresse crônico. Bom, vocês já vão cansar de ouvir a gente falar disso Vão. aqui, Uhum, tá? E aí, falando em cérebro, né? A gente fala muito do impacto hormonal do cérebro. uhum, Mas principalmente na transição menopausal, onde o cérebro sente antes, aham. até antes dos fogachos. Mas tá bom, acabou a transição, vem a menopausa, né? Isso. Lembrando que menopausa é 1 ano sem menstruar. Aham. Entendi que estou na menopausa. E aí? Como que o cérebro fica nessa situação? E aí, que bom, ele vai fazer aquilo que o cérebro faz de melhor, né? Que é se adaptar. Então, tem vários conceitos que vão entrar aqui na nossa conversa, né? E que a gente comentou até num dos episódios passados, das podas neurais, né? Então, todas essas fases que a gente tem na vida da mulher que acontecem essas transições hormonais, acontecem em podas também, que é justamente para a gente focar, né, naquilo que importa e para, né, transferir a energia, né, para onde mais importa para garantir essa homeostase, né, que a gente chama, né, esse corpo funcionando do jeito que ele precisa funcionar. Quando essa tempestade acaba, a gente chega num nível ótimo, né, considerado ótimo dessa regulação. E aí, a partir desse momento, né, sim, a gente fala muito de perdas, mas existem inúmeros ganhos. E eu acho que um dos maiores são essas janelas de oportunidade cognitiva que a gente reconquista, né? Então, hoje, tem um conceito na neurociência que a gente fala, que é da reserva cognitiva, né? Então, tem inúmeras hipóteses, né, sobre as reservas, como elas são formadas. Então, tem gente que fala que é desde a da gestação, tem gente que fala que é desde a infância, mas fato é que, uma vez que essa tempestade acaba, a gente vai começar, né, a ter de volta a nossa memória, né? Claro que isso tudo depende, né, de tudo aquilo que a gente sempre fala e sempre vai continuar falando, que são os hábitos, né? Então, alimentação, exercício físico e tudo mais. Então, se você está em dia, né, com tudo isso, a sua cognição vai voltar a ficar em dia também. Olha, tem luz no fim do túnel, meninas. Tem totalmente. Porque aí também, por conta da gente dar, né, fazer uma manutenção para essa reserva cognitiva, o que, que a gente pode fazer nessa fase que vai aumentar, né, essa nossa longevidade? Porque a gente vai ficar, né, 30, Sim. 40 anos às vezes nessa fase. Então, essa é a hora que, junto com todos os hábitos que a gente já comentou, é a hora que a gente volta para aprender um instrumento musical, aprender um idioma, voltar nas leituras, estudar vocabulário, por exemplo. Todos esses exercícios, eles vão contribuir e muito para a nossa memória e para essa reserva cognitiva. E aí, tem um outro aspecto muito interessante, que especialmente, né, hoje em dia, em tempos tão tecnológicos, né, a gente volta a ter também, que é a nossa saúde social, né? A gente vai criar outros vínculos, outras conexões. Então, tudo isso são coisas que são ganhos, né, nessa fase da vida da mulher e que a gente precisa explorar muito. Olha, e é a medicina do estilo de vida que hoje está bem em voga, e, né? Todo mundo procurando o médico que exerça essa função, justamente por conta da longevidade mais saudável, Isso né? é E o agora health fica mais span. claro Aham. você explicando. Todos esses fatores são, né, protetores, eles vão promover, né? Eles são agentes potentes para isso que a gente chama de health span, que a gente já falou aqui. Não adianta nada você ter, né, uma expectativa de vida longa se essa expectativa de vida longa não tem qualidade. Então a Isso. gente vai buscar saúde e qualidade nessa longevidade. E essa reserva cognitiva é um fator fundamental para isso. Ai, eu adoro falar Uhum. disso. Só que eu vejo também que muitas mulheres, elas têm medo, né, quando chegar na menopausa, fala: Hum, "Nossa, declínio. Nossa, agora ladeira abaixo. eu ganhei o presente, estou na menopausa". Umas choram, porque: "Ai, Uhum. meu Deus". Não é nem tanto a questão da fertilidade, né, Fernanda? É Eu não sei, acho engraçado que é o isso, medo né? de envelhecer. Assim, É, eu então, eu acho acho, que eu ainda também mais na nossa pensaria sociedade. em Uhum, mim, assim, sabe, pensando, me olho no espelho, eu falo: "Gente, uma ruguinha". Isso incomoda, claro que incomoda, sabe, uhum, mas eu falo: "Não, mas eu tô cultivando minha saúde, tô fazendo exercício, eu tô bem comigo mesma". uhum, E assim, para todas nós, essa é, fase vai chegar, e a gente tem que tentar qualidade. uhum, Mas eu queria que parasse de pensar na perda, né, então como eu falei no começo, e parasse de pensar que há um declínio para a mulher, uhum, mas que agora é uma fase de reorganização. exato. Eu sempre digo, né, entrou na transição de menopausa e a própria menopausa, precisa de ajuda para redefinir rota, porque o organismo volta a funcionar, Uhum, mas a gente precisa de estratégias diferentes do que a uhum, gente tinha há 30 anos. exato. E é Eh justamente essa palavra, né? É reorganização
não é Isso. perda. É uma reorganização biológica, né, que convida a mulher a reorganizar também as suas prioridades, a sua energia e o seu autocuidado. E qual que É. é a mulher que surge, Fernanda, com a menopausa, né? Depois da menopausa? Olha só, antes, eu queria só terminar de falar, que a mulher ela não sai dessa fase da Uhum, menopausa, mas ela precisa se reorganizar, até porque os primeiros 10 anos da uhum. menopausa, ela ela tem eles têm uma importância É uma muito janela de grande em relação à oportunidade, né? construção de saúde, Uhum, porque é aí que ela vai ganhar força, autonomia, cognição e até uhum, saúde cardiovascular. Então, a qualidade de vida nos próximos 30 anos vai depender de como ela está agindo agora. uhum, Então, o que eu vejo hoje, né, com o que surge da mulher na menopausa? Muitas, depois que elas ressignificam e retomam uma rota diferente daquela usual, e que elas se empoderam e vão, elas estão mais seguras de si, estão mais uhum, empoderadas, elas, elas começam a falar o que elas sentem, e elas uhum, são donas das suas próprias palavras mesmo, né? uhum, Elas estão mais alinhadas com os valores delas, mas eu também vejo que a busca pela medicina moderna e não só a tradicional. Eu vejo bastante isso no consultório, elas uhum, pedindo segunda, terceira opinião, porque elas falam algo de errado está acontecendo e eu não quero ficar igual a minha mãe que está com Alzheimer. Eu uhum, não quero ter a vida que o meu pai tem. uhum, Então elas estão buscando mais saúde. E de que maneira? Hoje eu vejo que elas não vão só pelos fogachos, mas elas vão para a construção de saúde. Elas exato. entenderam que Uhum, o cérebro importa, que o osso importa, o uhum, músculo, né? uhum, E o coração. sim. Então, hoje, o que eu percebo é que a menopausa ela passou a ser uma conversa mais em relação ao envelhecimento saudável. O que Uhum, eu posso fazer para eu ganhar lá na frente uma longevidade? Porque uhum, a gente não quer só acrescentar anos às nossas vidas, né? A gente quer acrescentar vida aos nossos anos, uhum, vida bem vivida, exato. né? Uhum, Então, isso eu acho que é o maior diferencial das mulheres hoje em dia, até porque uhum, começou a se falar muito sobre menopausa mais abertamente. sim, E aí a vergonha deu uma é, baixada na guarda, aham, né? e até uma questão também de autodesenvolvimento, né, e autopercepção. Essa mulher, ela começa a se questionar, né, para que ou para quem eu tenho vivido, né, o que que eu quero fazer, o que que eu realmente quero fazer com essa vida, né, com Sim. esses anos, do que eu não posso, né, e também não quero mais abrir mão. Isso é muito bacana. Porque a mulher ela foi treinada a cuidar de todo mundo. Cuidou da casa, cuidou dos filhos, cuidou no trabalho, cuidou do marido, Uhum, enfim, cuidou dos pais. E agora? Agora ela precisa cuidar dela. Então ela viveu uhum, como se metade da vida dela cuidando dos outros, e agora ela para, como você disse, e agora? O que que eu vou querer da minha vida? de Agora eu vou verdade, cuidar de né. mim. E Uhum, sempre quando eu venho no podcast tem um caso do consultório, né? Mas assim, nada melhor do que vida para real. ilustrar, aham. A paciente veio falar comigo ontem e falou assim: "Ai, doutora, então, meu filho casou no passado, minha filha vai casar agora. A minha mãe com Parkinson faleceu faz 3 meses". E ela estava bonita, sabe? Ela estava com uma luz no olho, assim, um Uhum, brilho. Eu falei: "Gente", aí ela: "Doutora, eu fui viajar com meu marido. Se minha mãe já estava idosa, bem idosa, eu fui viajar com meu marido, voltei e falei: agora eu preciso cuidar de mim. Eu parei de tomar meus suplementos, parei de treinar, só tô com a reposição, mas agora eu falei: não, eu vou focar, vou voltar na doutora". E aí, olha só o impulso que ela teve, que agora acabou, agora ela não tem mais, nenhum culpa, fator. em relação Aham. aos outros, ela não tem Uhum, mais desculpa, agora é ela com ela mesma. uhum, E aí a mulher redefine a rota. E uhum, isso de novo me arrepia, assim, porque a mulher ela sente o poder dela exato. na vida dela. Ela fala: "Eu Uhum, ainda tenho tanto para viver, vou ficar largada? Não exato. vou", Aham, né. exato. E existem pesquisas super interessantes, né, com dados também igualmente interessantes sobre essa fase de vida da mulher, que é assim, né, alguns estudos mostram que muitas mulheres, né, quando a menopausa se instala de fato, elas vão demonstrar justamente maior assertividade e uma menor necessidade de aprovação social. Tanto que não é à toa que, em alguns casos, elas acabam, né, se separando mesmo, acabam Uhum. colocando, né, fim a relações que não fazem mais sentido. Muitas delas trocam, né, de profissão, também buscam uma segunda formação acadêmica ou voltam, né, para a academia para fazer aí seu mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc, Uhum. né? E também tem um fator muito interessante que casa até com todo esse conceito de ancestralidade, que é o quê? Existem estudos que dizem que as mulheres na menopausa
elas voltam a ter essa percepção da sociedade como um todo. Como elas estão empoderadas da própria trajetória, de tudo aquilo que elas ainda podem fazer, né, nesses outros anos, ainda podem contribuir, elas se empoderam disso e começam a ser mais atuantes na sociedade delas, né? Então, vai além da família. Tudo bem, na família elas já são uma referência, né, como se fosse uma anciã mesmo, como a gente costuma dizer, mas na sociedade também. Então, muitas delas vão, né, nos bairros, né, nas cidades, começam a se envolver em projetos de voluntariado, projetos maiores, né, mas que têm uma atuação social muito forte, né? E aí elas acabam ocupando esse lugar mesmo de experiência, de solucionadoras, né, de problemas, e elas instruem, né, os mais jovens. E também, de fato, nesse percurso acontece, né, a escolha consciente, né, por autoconhecimento e mais autonomia e prazer Olha também, só, né, tá em vendo? suas relações, né, com seu próprio corpo e de uma maneira geral na vida toda, né? E isso é muito lindo, né? Essa travessia é muito linda. Então, essa mais coragem de dizer não, mais coragem de Uhum, colocar limites, de se exato. priorizar. Isso eu adoro, porque eu sinto nas mulheres isso mesmo, eu Uhum, vejo diariamente. Mas eu preciso lembrar uma coisa para vocês, que o maior erro das mulheres na menopausa é procurar um médico só quando tem sintoma. exato. Porque a gente já falou, né? Tem que Uhum, ir no médico. Mas é importante frisar toda vez para vocês que existem alguns sintomas silenciosos, uhum, tá? A massa óssea, a osteoporose, a osteopenia não causa dor, gente. Eu quero uhum, tirar esse mito. Ah, eu tô com dor no quadril, eu tenho osteoporose. Não, não causa dor. uhum. Pode ter uma dor articular associado, mas isso tá mostrando que lá na frente você vai ter um risco Tem de uma questão. fratura, Uhum. ficar na cama, né? E até Perder risco maior de autonomia. morte. Uhum, Tem a questão da sarcopenia. A uhum, sarcopenia é uma doença silenciosa também, que a mulher ela só vai procurar ajuda quando ela for levantar e precisar pôr a mão na mesa porque ela não consegue mais sozinha. Aí uhum. ela já está sem autonomia, tá sem a sua independência. E a resistência à insulina? A Exato. resistência à insulina também é silenciosa. Uhum, A gente sabe que na menopausa e transição isso é muito mais prevalente, mas a uhum. gente não pode dizer que é Desaparece. frequente e Aham, que vai ficar. A aham. gente precisa agir para evitar. Então, quanto mais cedo procurar ajuda, melhor, né? Uhum, Porque isso vai causar diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, risco de câncer, vários tipos de câncer. E para a mulher ela ficar atenta a isso é importante. É, e aí, tem uma pergunta também que eu queria fazer, né? É, quando a mulher ela entra na menopausa, ela fala assim: e agora? O que uhum. que eu faço? Né? Porque ela ainda tem um terço da vida para Isso. ser vivida, Aham. mas ela cuidou décadas de projetos, dos filhos, da Uhum, casa. Você fala muito de ancestralidade e a uhum, gente também fala assim, né, do empoderamento. Eu gosto uhum, muito quando você fala sobre isso. uhum. Mais uma dica para elas assim. É, Ah, eu acho que aí é como você comentou, né, no começo, a gente parar de focar nas perdas e focar nos ganhos. Então, aqui a gente também precisa mudar essa mentalidade, né, esse mindset de pensar em como eu vou atravessar essa fase e a gente vai passar a perguntar como eu quero construir, né, os meus próximos 30 e 40 anos, né? Então, como é que eu vou construir saúde, né, para essas próximas décadas? Então, eu acho que essa é a grande pergunta e a grande mudança, né, de mindset, porque se a gente, então, vai passar esse um terço, né, aproximadamente da nossa vida nessa fase, a gente precisa olhar isso com muito carinho, né, e focar justamente nisso, naquilo que a gente tem agência, né, para fazer e não só nas perdas. Mas e você, Fernanda? Uma mulher está ouvindo esse episódio agora e tem medo da menopausa. O que você diria para ela? olha, que a menopausa é um ponto de partida para redefinir rota. Isso Uhum, vocês vão me falando direto. Então tem como ressignificar, tem como uhum. se empoderar, sempre buscando ajuda para não normalizar sintoma, Uhum. não normalizar algo que não está como antes. Então, Sofrer não é normal, né? sofrer não é normal, Uhum, dormir mal não é normal, uhum, engordar sem fazer por onde engordar aham, não é normal. uhum, Você treinando, né, exato. e não tá bem. Não ter libido não é normal, como a gente já disse aqui, né, Uhum, sexualidade faz parte de qualidade de vida. exato. Então, precisa procurar ajuda para entender o que está acontecendo e ressignificar. Uhum, Até porque vai ter um terço da vida da mulher ainda para ser vivido e a gente uhum, quer
viver com qualidade, buscando sempre uma longevidade saudável, com independência, com autonomia, com Conhecimento. liberdade, isso Uhum. aí. Para atravessar, né, esse momento. Porque quando você não se prioriza, o Uhum. seu corpo te obriga. Exato. E aí, só para a gente encerrar, talvez seja exatamente nesse momento, né, de liberdade, contentamento, né, da vida das mulheres, que elas, de fato, vão se encontrar de novo, né, com a sua própria essência, com a sua identidade, e aí, a partir desse momento, a vida começa. E estima-se, gente, que até 2030, aproximadamente, que é logo aí, né, daqui Uhum. 4 anos, daqui a 4 anos, terão assim, aproximadamente 1,2 bilhões de mulheres menopausadas no mundo. E se a gente está falando aqui que essa é a nossa melhor fase, a gente está empoderada e a gente pode ser mais atuante na sociedade, imagina só a quantidade de transformações e coisas lindas que todas essas mulheres empoderadas não vão poder fazer, né, no mundo. Vai ser uma grande Nossa. diferença, né? É, porque a gente sabe, a menopausa ela encerra um ciclo só da fertilidade, então é o Exa fim da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida produtiva, exato, e nem da né? Você disse criatividade. já que Uhum, ela ressurge dali também, né? exato. Então ela pode inaugurar essa fase com mais consciência, mais presença, mais autonomia, mais empoderamento, se sentindo plena mesmo, por que não, né? Uhum. E aí pode contar com a gente aqui. Isso, e sejam bem-vindas à melhor fase da sua vida. É isso aí. Tchau, até a Tchau, próxima. até.